Lucas 14. Aconteceu no sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus, para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem drópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e os fariseus, dizendo: É lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, tomando, curou e o despediu. E disse-lhes: Qual de vós, o que, caindo-lhe num poço em um dia de sábado, e o jumento ou boi, e não o tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: Quando alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo que te convidou a ti, ele te diga: dá o lugar a este. E então, com vergonha, tenham de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, assenta-te mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia também aos que tinham convidado: Quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, para que não sucedam também que eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar. Mas quando fores E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhes: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o teu servo dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traze-me aqui os pobres, aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há outro lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará minha ceia. Ora, ia com ele uma grande multidão. E voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, filhos, irmãos, irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que o virem começam a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando a outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele se degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançá-lo fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No capítulo 14, no versículo 28 até o 30, quando um construtor não calcula
ou faz o custo ou estimativa que não é preciso, sua construção pode ficar inacabada. Será que sua vida cristã será abandonada depois de algum tempo por você não ter calculado o custo do seu compromisso com Jesus? Quais são estes custos? Os cristãos podem enfrentar a perda da oposição social ou de riquezas. Podem ter que abrir mão da escolha quanto ao que fazer com seu dinheiro, seu tempo, sua carreira. Podem ser odiados, separados da sua família, até mesmo morrer. Seguir a Cristo não significa ter uma vida livre de problemas. Devemos calcular cuidadosamente o custo de nos tornarmos discípulos de Cristo, para manter firme a nossa fé e para não sermos tentados a voltar atrás. O sal pode perder o seu sabor. Quando o sal é molhado e depois seca, fica apenas um insípido resíduo. Muitos cristãos se misturam com o mundo e evitam custos de posicionarem-se a favor de Cristo. Mas Jesus disse: quando eles perdem o sabor característico, tornam-se inúteis da mesma maneira. Se o sal conserva e confere paladar à comida, devemos preservar-lhe o bem no mundo e trazer um novo sabor à vida. Isso exige um planejamento cuidadoso, sacrifício voluntário, um compromisso inabalável no reino de Cristo. Mas se o cristão fracassar em ser sal da terra, fracassará em representar Cristo ao mundo. Você é sal da terra? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ensina-nos, Senhor, a colocar a nossa vida em ordem. Nos ensina, Senhor, a usar de maneira sábia os recursos que o Senhor tem nos confiado. Ó Pai, pedimos e desejamos sempre te colocar em primeiro lugar, acima de todas as coisas na nossa vida. Ensina-nos a não, ó Pai, sermos pessoas que coloquem o nosso coração nas coisas, Senhor, mas ensina-nos como te amar de todo o coração, de mente e de alma. Mostra-nos quando não estamos fazendo isso. Não queremos ter nenhum outro Deus além de ti em nossa vida. Mostra-nos se temos adorado algum ídolo, nosso desejo é servir a ti a mais ninguém. Ajuda-nos a viver de acordo com esse propósito. Dá-nos um coração submisso, ajuda-nos a nos submeter às autoridades, governantes, às pessoas certas em nossa família, nosso trabalho, nossa igreja. Mostra-nos quando devemos ser autoridades espirituais corretas em nossa vida. Faze com que nós venhamos a criar raízes na igreja que desejas para nós. Ajuda-nos a estar, Senhor, sempre em conformidade com a tua palavra. Mostra-nos claramente a quem devemos ser submissas de maneira, ó Pai, que agrade ao Senhor. Dá-nos o discernimento e sabedoria sobre isso. Mostra-nos quando não estamos nos submetendo às pessoas certas, de maneira correta. Pai, muito obrigada, Senhor, pelo teu agir, pela tua manifestação, mas hoje te buscamos em primeiro lugar e pedimos que tu nos capacites para que nós venhamos a colocar a nossa vida em perfeita ordem. É isso que nós te pedimos. Pedimos cobertura, proteção espiritual que o Senhor colocou na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.